aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e finalmente nós vamos falar de Creepshow, publicação aqui pela Dark Side Books, né? Baseada no roteiro que o Stephen King escreveu para esse livro. Para esse livro não, né? Para este filme tão maravilhoso de que, aliás, eu gosto muito. Há muito tempo atrás, talvez alguns que acompanham o canal lembrem, talvez outros não, mas já faz bastante tempo, eu mostrei o vídeo em que eu fiz a aquisição dessa obra e comento que eu sempre quis adquirir, né? Sempre tive vontade de adquirir, mas achava o preço tremendamente proibitivo, né? E por mais que eu ame a obra, se eu vou dar um valor muito alto por um quadrinho, né, que tem a mão do Stephen King, eu prefiro 1000 vezes então comprar um livro, né? Até porque a obra maravilhosa do cara, eu sou tremendamente fã do Stephen King, tá nos livros e não nos quadrinhos, né? Ele tem suas incursões nos quadrinhos, a gente sabe, mas a maravilha, a magia acontece mesmo no campo da literatura, é no campo dos livros, e eu não ia pagar um valor de um livro num quadrinho, e durante um tempo este quadrinho estava custando mais do que um livro, inclusive do Stephen King, o que é absurdo. Mas finalmente eu consegui, e já faz bastante tempo que eu li, na verdade, né? Só estava faltando fazer o vídeo mesmo. Vamos começar mostrando aqui, né? Como eu falei, é da Dark Side, aquela coisa de ter um vernizinho localizado aí, que o pessoal tanto gosta, a capa dura, lombadinha quadrada. A capa simula bastante o lance do filme, né? O formato é gigante, gigante. Tem essa guarda aqui que eu sinceramente não curto muito. Tem bastante esmero, né, gente? É um trabalho bastante caprichado da Dark Side, embora talvez não seja assim tão caprichado quanto outras obras que ela fez, né? É preciso chamar atenção para isso. Eu mesmo tenho outras obras da Dark Side Books aí em quadrinhos da Dark Side, né? E parecem até um pouco mais caprichadas, e a Dark Side capricha muito mais ainda nos livros que lança, né? Mas ainda assim há muito capricho, há muito esmero. Aqui tem toda aquela qualidade que as pessoas tanto gostam. Essa pequena abertura aqui é onde você vê um filme de George Romero, ilustração do Bernie Wrightson, né? E os roteiros do nosso amigo Stephen King, né? São várias histórias, como no filme, né? É literalmente uma adaptação do filme para os quadrinhos, então tem várias histórias, as histórias do filme. A primeira história é Dia dos Pais, né? Stephen King e do Bernie. É um desenhista conhecidíssimo, a gente conhece ele bastante, né? Quem aí acompanhou quadrinhos, quem leu Marvel e tal, né? Quem não conhece o trabalho do Bernie, ele é muito bom. E eu acho que ele saiu muito a contento para adaptar. A primeira história, Dia dos Pais, é uma história, eu diria, bastante clássica. Eu diria que, na verdade, todas as histórias aqui envolvidas nos passam essa impressão de serem histórias muito clássicas, com muito clichê rolando, né? É preciso lembrar a época em que esse filme foi lançado, em que esses roteiros foram escritos, né? Em que tinha muito aquela pegada tipo Cripta do Terror, né? Histórias de terror que tem sempre um fundo de moralidade, né? É tipo aquela coisa, eu vou contar pra vocês uma história horrível que tem mortes, que tem monstros, que tem tudo isso, mas para fazer um meia-culpa eu vou jogar em vocês aí uma lição de moral para que vocês percebam que o mundo não pode ser assim tão horrível e vocês têm que ser bonzinhos. A ideia é basicamente essa, né? Por mais que eu ame o trabalho do Stephen King e goste de absolutamente todas as histórias aqui contidas, algumas eu tenho que admitir que são bem mais fraquinhas que as outras, né? O caso do Dia dos Pais é esta mesmo,
O que eu gosto pra caramba é a arte mesmo, essa cena, por exemplo, eu acho fantástica, eu gosto demais, né? Mas é uma das histórias mais fraquinhas da edição, né? Eu diria que é um terror bem mediano, né? Um terror bem anos 80, né? Eu diria anos 80 e anos 70, né? Os anos 70 e os anos 80 têm pegadas muito parecidas. E é um terror bastante mediano no que se refere a qualquer coisa no sentido de inovação e tal. Só que tem tamanha qualidade na diversão e das pessoas envolvidas que até o mais mediano produto desses caras ainda é melhor do que a imensa maioria do que você lia ou via na época, né? A segunda história, né? A Morte Solitária de George Verheul. Já essa, velho, está entre as minhas histórias prediletas. A ilustração tá fantástica, né? O trabalho do Bernie aqui tá demais. O trabalho dele tá demais na obra toda, cara, mas aqui ela tá fantástica. E o que acontece com esse cara, no que acontece com o personagem principal, embora não seja também absolutamente nada que já não tenha se visto antes, meu, é simplesmente muito maluco, entendeu? É muito doido. E no quadrinho ficou muito legal. Ficou muito legal, ficou muito bem adaptada para o quadrinho. A história é bastante pesada, inclusive. Né? O cara vira aí uma espécie de monstro do pântano. E é uma das histórias mais curtinhas e, no entanto, uma das melhores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Uma época em que aquela coisa de misturar ficção científica com terror, as ameaças perigosas e terríveis virem de alienígenas, estava muito na moda, né, cara? Próxima história é A Caixa. É outra história muito cripta do terror. Muito essa pegada, né? Tem muito uma pegada de moralidade aqui, tem muito uma pegada de lição de moral, né? Temos aqui um marido totalmente descontente com a esposa que tem, que ela é tirânica, né, cara? Ela é terrível, ela faz da vida dele um inferno e ele vê uma oportunidade de se livrar dela da maneira mais terrível possível. E ele não pensa duas vezes em fazer isso, né, cara? E é claro, como não poderia deixar de ser, principalmente nas histórias dessa época, ele acaba sofrendo as consequências do que ele fez. Essa história aqui eu acho ela melhor no quadrinho, cara, do que no filme. Quem assistiu o filme pode não concordar comigo, dizer que eu tô, né, cometendo um exagero, mas eu gosto mais dela em quadrinho do que no filme. Eu achei ela... Parece que ela foi muito mais talhada para ser um quadrinho do que para ser uma história do filme. De qualquer maneira, apesar dos clichês, é também uma história muito legal e uma das melhorzinhas aqui contidas. Não tenho nenhuma dúvida disso. E depois nós temos Indo com a Maré. Indo com a Maré é outra história que não tem como negar. Né? Ela tem toda a influência da época em que ela acontecia e toda uma pegada que lembra muitas histórias da cripta do terror. Né? Temos aqui um cara sádico que se diverte vendo as vítimas sofrendo, né? Um verdadeiro serial killer envolto em vingança, né? Porque ele justifica seus atos por vingança, mas acaba lidando com uma força muito maior do que ele mesmo, que é a força do sobrenatural. Eles voltam para se vingar. E ele acaba exatamente do mesmo jeito que as suas vítimas. É também uma história bem clichê, assim, né? Nem na versão cinematográfica, nem aqui em quadrinhos, nenhuma das duas versões me pegou muito. O que é diferente dessa história aqui.
Vingança Barata. Essa história é a cara do King, velho. O King gosta muito de fazer terror com coisas cotidianas, com coisas pequenas, com coisas que nos passam despercebidas, né? E aqui ele simplesmente transforma baratas em criaturas terríveis, capazes de, né, levar o mais exacerbado terror ao coração de um homem, né? Um homem que, aliás, diga-se de passagem, já é completamente transtornado, paranoico e maluco. E em dado momento, a fronteira entre a loucura dele e a realidade bestial que ele está enfrentando são transpostas de maneira absurda, com um final que a gente já esperava, né? Um final trágico para ele. Aí aqui nós temos, né, o expediente, né, o material é de 1982. Foi publicado aqui no Brasil, deixa eu ver se tem o ano, eu nem falei isso, né? Foi publicado aqui em 2017. E é, cara, uma das melhores compras que eu fiz até agora pela internet. Eu sou relativamente novo em comprar coisas pela internet, não tenho muito hábito. Comecei a ter o hábito depois de um tempo aí. Até porque acompanho alguns canais, observo alguns canais, né? Até comentei com meu amigo Cássio do canal Milhas e Milhas, um canal que eu recomendo demais, cara. Se você não conhece o canal Milhas e Milhas do Cássio, aproveita e vai conhecer. O canal dele é fantástico, né? É um canal que eu gosto demais, vale muito a pena assistir. A gente acaba conhecendo outros canais, acaba acompanhando muito material de diversas fontes, gente envolvida com quadrinhos, gente envolvida com colecionismo, né? Eu acompanho vários outros, eu acompanho o Pinguim Sensei, um cara do Saruê, né? Eu gosto de assistir bastante ele porque, digamos assim, que ele está começando a me mostrar de uma maneira que consegue ser um pouco mais interessante o universo dos mangás, o qual eu não sou muito afeito. O canal do Luiz, do meu amigo André Luiz, um colecionador de filmes, de DVDs, né? E que ele tem toda uma pegada diferente no canal dele, além de mostrar suas coleções, ele bate um papo com a gente, conta os fatos da sua vida, gosto demais, vale muito a pena assistir. Proporções Cósmicas do Félix, gosto também pra caramba. O Félix tem aquela veia roqueira que eu tanto gosto também, né? Enfim, acompanho muitos canais, recomendo todos eles, mas recomendo bastante o canal do Cássio, porque o Cássio é um dos caras que, de maneira direta e indireta, meio que começou a me influenciar para eu começar a dar uma chance para esse material um pouco mais contemporâneo que tem saído, eu começar a comprar pela internet e tal. Porque até então eu só compro mesmo né, em sebo, só compro edição antiga, formatinho. Continua sendo assim, vai continuar, é a minha paixão. Mas se eu comecei a observar algumas edições diferentes e tal, foi muito de tanto ver vídeos do Cássio, comentário do Cássio. Curiosamente, eu até agora acabei não comprando nenhuma edição que o Cássio tenha mostrado lá, mas levado pelo entusiasmo dele, pelas coisas que ele vai mostrando, eu comecei a trilhar meus próprios caminhos. Enfim, vale muito a pena. Conheço o canal do Cássio, conheço os outros canais que eu citei. E se você gostou desse vídeo, deixa like.